Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao NEC, Grupo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biém. Daremos continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, capítulo 33, Curiosas Observações. Hoje, segunda-feira, 25 de julho de 2022. Bom, como eu estava explicando, vamos ler. Tem alguns pontos aqui muito interessantes para serem trazidos, analisados, refletidos. Gostariam que vocês também utilizassem da dinâmica, que é o objetivo do grupo do NEC. Bom, curiosas observações. Bom, anteriormente, vocês se lembram que nós falamos muito sobre veneranda, e que foi o espírito que até recebeu como se fosse eu não sei, não é um prêmio, mas uma homenagem pelo maior número de serviços na colônia Nosso Lar. Então, conversamos sobre o projeto que ela fez, que foi aceito, inclusive, pelo Ministério da União Divina. Foi muito interessante. Quem fez o estudo foi o Beto. Hoje, no capítulo 33º, Curiosas Observações. Poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmeras, onde ele se encontra, André Luiz, as câmaras de retificação, né? Os samaritanos deviam estar na vizinhança. Nós vimos sobre os samaritanos anteriormente que os samaritanos é o nome de uma caravana socorrista que presta assistência no umbral aos espíritos em situação de sofrimento, recolhendo para transporte até a colônia os irmãos em condições de adentrar aos portões de Nosso Lar. Eu conversei com a pessoa, eu não sei se ela vai poder adentrar, deixa eu ver para que, se ela conseguir, está com problema justamente no computador, eu não sei se ela enviou aqui. Ai. Ela está pedindo o link. Ai. Só um instantinho. Desculpa, gente, ela está querendo adentrar. Tá, espero que ela está... Vou ter que enviar novamente. Faz parte de estudos online? Ah, conseguiu. Bem-vinda, Florzinha. Florzinha Vânia. Bem-vinda, Vânia. Seja abraçada com muito carinho. Desde já, aqui no NEC, já fizemos a nossa prece e estamos iniciando o capítulo. Vânia, você está nos ouvindo? Nós não estamos escutando. Não tem som. Bom, então, o que havíamos comentado com a Vânia e eu... Não estou com som. Não estou te escutando, Flor.
Não sei. Vocês estão me escutando? Todos estão me escutando? Sim, estamos. Sim? Bom, Sim. ninguém está com problema. Então, é lá Sim. no computador da Vânia, né? Então, entenderam? Vânia, vou repetir. Poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande porão das câmeras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providência. É uma pena, porque já vimos aqui, ô Florzinha Vânia, que os samaritanos justamente são socorristas que prestam assistência no umbral, aí que eu comentei contigo, que seria justamente agora muito bom você trazer essa ideia sobre o umbral que é tão deturpado dentro do próprio movimento espírita. Uma pena que nós não estamos te escutando. Não, acho que agora já está, não está? Agora, você gostaria de comentar sobre o umbral? Umbral? Então, Umbral, Flor? boa tarde a todos, né? Desculpa, eu fiquei empolgada do fato de entrar e estar dando uma olhadinha aqui nos estudos, e esqueci que você já tinha colocado o link, desculpa. Tem problema, faz parte, Vaninha. Então, só que assim, eu estava dando uma estudadinha aqui desde a hora que nós falamos, porque não deu para preparar antes. Nossa, tem assim assunto para falar, né, bastante. Mas para dar só uma pincelada, né, para a gente ter até um breve entendimento, eu acho que dá. Então, a questão do umbral, ela foi deturpada por causa do livro Nosso Lar, né? Porque o André Luiz traz o umbral como algo escuro, algo penoso, porque ele tinha, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver o filme, então lá mostra o que quando ele desencarna, ele cai, né? Ele escorrega de cima para baixo, né? E aí ele cai naquela lama escura, cheia de barro, de sofrimento e de dor. Então, trazendo já até o próprio filme, né, as imagens, assustando, né, trazendo esse tipo de sofrimento. E o umbral, na verdade, ele é ombreira da porta, né? É o que ele separa, se a gente vai buscar no dicionário, no Wikipedia, por exemplo, é aquela travessa de um cômodo para o outro. É uma passagem. E então, na verdade, nós temos, com esses estudos novos, desmistificar o umbral, né? Porque nós somos, na verdade, induzidos, sem perceber, a estarmos presos a crenças, às ideias da igreja, né? Das penas, do purgatório, do pecado, da punição, do castigo. Então, o que mostra, tanto o livro quanto o filme, é que como ele tinha, porque ele tinha uma vida desregrada, e como todos nós temos, uns mais, outros menos, nós estamos nessa caminhada. E aí, questão do julgamento, entra tudo. Então, é que o livro mostra, mas o filme mostra, porque as cenas, né? Ele com as mulheres, ele bebendo, fumando. Então, como ele teve essa vida desregrada, então ele vai direto para um umbral, um lugar escuro. O filme mostra os trovões, os relâmpagos, e, na verdade, os relâmpagos e os trovões, ele não tem nada a ver, porque ele é um fenômeno da natureza, e a natureza ela é perfeita, né? Então, mistura todos esses sentimentos, a questão do filme e do livro, né? Na questão do umbral. E o que nós precisamos? Estudar a doutrina espírita, porque nós somos espíritas, nós estudamos o espiritismo, e resgatar, né, a base filosófica e científica da doutrina espírita. Mas, o que acontece? Nós, aqui no nosso planeta Terra, nós somos espíritos medianos, e nós precisamos estudar, porque porque a doutrina espírita ela é livre. E, hoje em dia, existem muitos livros, muitos e muitos, e parece que são, assim, aproximadamente, eu não tenho esse número exato, mas por volta de 3.000 livros.
Agora, veja bem, o livro ele é escrito por um espírito encarnado, né, pode ser mediúnico ou não, mas é a cabeça daquele espírito, né? E nós temos que estudar a codificação, porque o que o Kardec era, né? O bom senso, a razão, a lógica, e o Kardec, na codificação, ele usou um método, porque ele ouvia sobre o mesmo assunto vários espíritos falando sobre aquele assunto, onde ele estudava ali com a razão, com o bom senso, qual era realmente o que estava tudo de acordo para poder depois trazer isso escrito no Livro dos Espíritos e sucessivamente em toda a codificação. Então, ele usava o CUE, né, que é o Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos. Então, ele usou um método para fazer assim, e esses livros que tem aí, trazendo as questões do espiritismo, é a cabeça daquele médium, mesmo que seja com todo respeito ao Chico, ao Emmanuel, não importa, são espíritos encarnados no nosso planeta. Existe um grau de evolução? Sim, né, pelo próprio comportamento, e não estou aqui falando do comportamento de ninguém, mas a questão de que nós temos que ter sempre o bom senso e a lógica e a razão na hora de observar essas questões que chegam até nós e que não é a base da doutrina, porque nós, na verdade, nós estamos aqui reunidos, não só este grupo, como os espíritas, para entender o espiritismo. E lá no filme também tem um dado momento que ele fala que nossa, né, que ele se depara com toda aquela situação tal, e ele fala que eu sinto dor na alma, no corpo e na alma, e o espírito não tem dor. Então, são Mas detalhes. Vânia, o que eu gostaria de colocar, porque você está falando muito a questão filme, e nós temos uma forma Do de livro, né? estudar bem direto, porque não tem nada a ver, porque nós sabemos que, de uma forma ou não, é divulgada a doutrina espírita com as suas equivocações, etc. e tal, mas nós estudamos isso, inclusive vimos que foi por uma questão de erro, está dizendo que o André Luiz ficou, entre aspas, no umbral, na região consciencial, de acordo com ele mesmo, durante 8 anos, e Chico falou que não foram 8 anos, foram 2 anos. Isso aqui já estudamos. Então, falar do filme não tenha nada, nesse caso, para nós que já sabemos que foi colocado de uma forma que não tem nada a ver. Então, já passamos por isso aqui. Eles fizeram uma história, né? Agora, o que eu gostaria também de comentar é que foram também trazidos, não só para o Chico como médium, mas trazidos, estamos falando de 1939. Então, tem um tempo, foi utilizado vocabulários naquela época, que, inclusive, nós também já estamos aprendendo no próprio estudo que nós estamos fazendo com Juliana, com Paulo, com todas essas coisas, entender até o próprio vocabulário do espiritismo que foi deturpado, colocado na nossa mente. Então, eu acho que foi na época, foram 80 e poucos anos, se não me engano. E eles colocam o umbral como um lugar circunscrito, isso, né? O inferno espírita. Hoje em dia se fala o inferno espírita. Que, na verdade, nós sabemos que não é bem por aí, que é o estado consciencial do ser, como você está falando, que traz sensações ilusórias do próprio espírito. Acho que o importante, então, é entender que existe uma pena para que o espírito cometa uma falta? Sim, existe, mas ela é inerente à falta cometida e de acordo com a condição moral de entendimento do espírito. Então, a questão de que se houve uma falta, precisa desconstruir, na verdade, né? Foi uma escolha. Foi uma escolha. Foi uma escolha. Como nós também, como nós fazemos no nosso dia a dia.
Sim, com pequenas coisas ou grandes, né, tanto faz. Mas o importante no que você está falando é desconstruir que existe um lugar para pagar, né, para sofrer. E sim, que nós temos sempre uma nova oportunidade através da reencarnação, trazer que a reencarnação é oportunidade de aprendizado, não é castigo. É a oportunidade da gente reparar as nossas faltas por elas terem sido uma má escolha. Porque, e até é normal, porque nós estamos nessa linha do progresso. Então, nós erramos, temos a consciência, e aí nós buscamos essa reparação, né? E entender que tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala, porque assim, não existe lá, né? É uma questão de dimensão que nós não enxergamos o plano espiritual, porque nos falta um sentido para esse entendimento, né? Então, mas nós estamos rodeados de espíritos, porque é tudo aqui mesmo, né? Lá embaixo, em cima, né? Nós estamos sempre nessa interface com os espíritos, e de acordo com a nossa vibração, né? A nossa vibração, o que nós vibramos, né? Como que nós estamos pensando, agindo, falando, é o que nós vamos atrair para nós. Eu acho que a questão eu vou ver daqui a pouquinho, eu te falo, os espíritos nos influenciam? Kardec pergunta. Aí eles respondem, eles vos influenciam muito mais do que vocês imaginam. Via de regra, é eles que vos conduzem. Tem mais ou menos, é isso que eles respondem. Então, nós estamos diuturnamente entre os espíritos, com eles, né? Então, eu acho que o importante, assim, resumindo, é desconstruir essa questão que umbral é um lugar, isso não existe. Absolutamente não tem lógica. Até com os atributos de Deus, a bondade de Deus para com a sua criação, né? Então, assim, resumidamente, né? Não sei se para frente a gente Não, dá podia para sim, porque assim, aprofundar. sim, e é ótimo que isso ocorra, troca de ideias. Aqui nós temos é uma praxe nossa, trocar ideias, para que cada um vá aprendendo, e aqui não tem ninguém que saiba melhor que ninguém. Não Não existe. dá, né? A gente tem que Não dá. trocar Não é. informação. E principalmente também porque nós estamos. Outra coisa que é muito importante para nós que estamos morando aqui na Europa é a realidade de vocês, na América Latina, que às vezes também não condiz com a nossa, e também se faz muito mais confusão aí, que aos poucos também estamos tentando trazer de uma forma mais cristalina o próprio espiritismo, que iniciou na França, foi deturpado, levado para o Brasil, e nós brasileiros estamos espalhados aí como praguinha, no mundo todo. Que Né? bom, né? Então, graças a Deus. Então, E essa também bendita tecnologia que permite essa oportunidade, né? Bendita, nossa, muito bom. é ótimo. Então, incluso nós estávamos comentando, fazendo um parágrafo aqui, ou parágrafo, vai raiz das, parêntese, que o próprio Evolução Espírita eu enviei hoje para o grupo, como chegou deturpado o próprio espiritismo no Brasil. Para as pessoas que estão interessadas e que leram, vão ter uma noção mais ou menos de como foi manipulado. Por quê? Pela questão, pelas crenças de cada um. Isso. Por interesses pessoais e outras coisas mais que não condiz, mas chegou já deturpado da época que nós nos encontrávamos na França, que graças a Deus temos essa oportunidade de estarmos aqui. Quem quer realmente estudar é ir direto na fonte? Isso. Então, assim, só depende de nós. Mas eu te agradeço muito e vamos lá, seguindo. Então, esses samaritanos seriam como se fosse... são colaboradores do plano espiritual que estão lá trazendo esses irmãos em sofrimento para o nosso lar.
Alguma pergunta para a Vânia? Alguma colocação? Ué. Eu queria dizer para ela que o que ela falou aí sobre a influência dos espíritos está na questão 459 do Livro dos Espíritos. Uhum. Os espíritos influenciam nossos pensamentos, nossas ações. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Opa, então eu Cercado por falei uma nuvem de certinho. testemunha. Né, Vânia? Cercados por uma nuvem de testemunha. Aliás, eu queria dizer que nós estamos no umbral. A Terra aqui faz parte do umbral. O umbral não é lá, é aqui. Isso, É é isso mesmo. Estamos juntos. Estamos Não há saindo... distância. Gente, estamos, né, seu Dilson? Somos espírito de terceira... Como é que é? Que fala no Brasil? Que está falando terceira... Como é que se diz? Classe, não é? Terceira Nos ordem terceira ou classe. ordem. Terceira Isso. ordem, terceira. Zélia, peraí, nos interagimos incessantemente. Isso, isso mesmo. Então, imagine, se somos espíritos de terceira ordem, e nessa terceira ordem tem suas ramificações, Isso. e se, como o senhor Dilson, que já estudamos sobre essa pergunta, qual é o mesmo número, senhor Dilson? Estudou, mas não lembra, né? 459. 459. Pronto. Livro dos Espíritos. Sim, isso 459 não me lembrava mais, que agora a gente está sempre... Zélia, quando eu cito alguma coisa do Evangelho, eu gosto sempre de citar a fonte. Sabe por quê? Tem pessoas que vão duvidar. Esse camarada está falando da boca dele. Aí eu cito a fonte. Eu aprendi com um expositor aqui de Vitória que tudo ele cita a Bíblia, o Evangelho, os Espíritos, os médicos, tudo. E ele está certo, porque a pessoa pode pensar que é da cabeça dele, não é. Está lá nas obras, a pessoa vai lá checar. Ele falou a verdade, está aqui. Ó. É isso mesmo, tem que colocar a fonte. Está no Livro dos Espíritos, questão 459. Aí a pessoa vai ver que você não falou bobagem. Eu tenho muito receio de falar bobagem. Aqui o nosso estudo é baseado nisso. Tudo que se fala vai se buscar diretamente na fonte, porque são fatos que têm que ser comprovados. Isso, com certeza. Ainda bem que eu falei direitinho. Não, isso aí já sabíamos. Eu ia buscar rapidinho aqui na Wikipédia, se fosse o caso, mas não é tão... Já vai passar. Pardon, sim. Eu ainda tenho que aprender com o espírito Erasto. É melhor rejeitar 10 verdades que aceitar uma única mentira. Está no Livro dos Médiuns. Eu posso até ver aqui e falar onde está. Não, vamos continuar. Vamos continuar e depois vamos ver. Está aqui. Com que emoção tornei o caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras? Aqui, troncos que recordavam carvalho vetusto da terra, quer dizer, antigo. Aqui. Então, como nós estamos aqui, é um grupo de estudo, como nós estávamos falando, vamos buscar tudo, incluso nos mínimos detalhes, os próprios significados das palavras. Deixa eu ver aqui, não sei se vocês estão vendo. Aqui está. Estragado, danificados, ultrapassado, etimologia, velho ou antigo. Então, assim estudamos aqui, sabe, Vânia? Eu também gosto assim, eu faço assim também. Se não for assim, não vai ser estudo. Não. Estudar é estudar, né? Além, folhas caprichosas, lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmeras, deixa eu tirar aqui. Nas câmeras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava, silencioso, sobre as frondes, folhagem ou rama da palmeira, ramos de árvores folhudas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Isso aqui, só essa palavrinha aqui, hein, Vânia? Só para isso, só isso aqui, daria quase um seminário. Mas esse não é o objetivo. Porque vamos posteriormente comentar um pouco, superficialmente, sobre isso. Sentindo-me só,
ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e os filhinhos? É mole, Zélia? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia penitente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Vamos conversar sobre esse omitindo aqui. O que vocês acham sobre esse silêncio da própria mãe, das pessoas que estavam ao redor de Allan Kardec? Ele que estava ansioso para ter notícia do lar. Por que ele não obtinha essas informações, gente? Eu não estava psicologicamente preparado e espiritualmente preparado para receber a notícia. Tem que ser no momento adequado e propício, porque senão o choque seria maior do que o normal. É o que eu penso. E é assim. Tá vendo? Ele Gente, não Sandro... estava... Ele não estava... Ou melhor, a maneira como ele gostava que a mulher tivesse como sofrida e ansiando a ausência dele, faria um choque muito grande. Por isso, porque inclusive a própria mulher já tem outro relacionamento e isso se calhar Não, trazia... nós não chegamos até lá, Sandro. Tudo Isso é bem, posteriormente. Isso é mas isso posteriormente. atrás já tinha esses indícios. Mas não fomos falando sobre esse, não. Mas como você está falando, é o certo. Sandro, vai. Por favor, continue. Então, se calhar o facto dele ver isso seria mais prejudicial que benéfico. Então, daí a possibilidade dessa omissão. Na verdade, como foi dito pelo seu Dilson, foi muito bom que ele colocou, não havia um preparo. Não havia um preparo, foi muito bom como foi colocado, o Sandro trouxe. Não havia um preparo dentro da situação que ele se encontrava. Psíquica. Dizer psíquica. Vamos lá. Soar lá. Quando criar uma palavra qualquer, um vocabulário, eu acho que ele não estava preparado para a realidade no qual ele se encontrava naquela época. Acho que mais ou menos assim. Imagine nós fazermos, se para nós, no nosso dia a dia, encararmos quem realmente somos, já é difícil. E por isso, graças à bondade divina, temos o esquecimento de encarnações anteriores. E como vimos também que Ricardo, o esposo de Laura, e Laura se prepararam durante 2 anos apenas com cursos, com tratamentos, para terem acesso apenas a 300 anos em relação às suas histórias reencarnatórias. Porque, mais que isso, eles não teriam condições. Isso porque estávamos preparados. É uma família. Agora, imagine o André Luiz que está chegando. Está chegando, gente. Não tem ainda nem... Está só entendendo. Aliás, se adaptando aonde ele se encontra. É como uma viagem. Quando nós vamos para outro país, temos uma bagagem. Ele está se adaptando a esta nova situação. Bom, alguma coisa a mais? Vânia, Marinete, que não falou, ainda está quietinha, Marinete. Leite está quietinha. Não? Boa.
Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente, renovar-me. E, no entanto, penetrando os excessos do ser, olha aí, gente, está tudo discriminado, estava discriminando. Encontrava a saudade viva dos meus... Lá vem de novo as sensações, hein, Vânia? Quer comentar um pouco sobre isso? Não, porque... Vai ser complicado. Teríamos que ter um seminário. Mas vamos lá. Não, precisava ter lido antes, né, para falar direitinho. Eu não achei o Bendito do Nosso Lar, deve ter dado para alguém. Eu tenho todos, a coleção inteira, menos o Nosso Lar, não achei. Baixa que vai ser mais fácil. Mas o danado foi quebrar justo hoje. Entendi, foi laptop. mesmo. Da próxima, vai lá. Da próxima vez, vou vai dar tudo certo. Da próxima, vou agendar contigo o estudo do Nosso Lar. Também. Nossa, eu vou atrás de um livro, porque o meu sumiu. Nossa, só baixar, Vaninha, só baixar. Também. Desejava, se bem que eu prefiro o físico. Eu sou adoro. Daquela... Estou utilizando aqui, mas tem... Bom, é gostoso o livro. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada. Alguma coisa? Receber de novo o beijo dos filhinhos, mão de ouro. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas conformavam-me o íntimo. Não era um náufrago abandonado. Aqui, vamos retornar, que eu me esqueci, eu pulei. Aqui, desculpa aí, viu, gente, pulei. No que ele está se referindo a essa natureza no mundo espiritual, eu fui buscar... Deixa eu ver onde eu fui buscar. Na Gênese. Na Gênese, capítulo 14, os fluidos. Vocês estão vendo, gente? Acho que você não está apresentando, não. Não? Não, tens partilhado tela. Tá vendo não, né? Pronto. E agora, gente? Vai começar. Isso. Agora. Tá tudo bem? Então tá. Sandro, você poderia ler, por favor? Se puderes. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito Só um instantinho, Sandro. Pronto. O que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles exprimem no fluido essa ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam e formam conjuntos com uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam as propriedades como um químico muda as de um gás ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Entenderam agora por que existe essa natureza? Como vimos, há seres responsáveis, que vimos também lá que é na união divina, que são os seres, entre aspas, mais evoluídos, dentre os 12, então, entre os 6 ministérios, de acordo com o pensamento e a sua vontade. Eles manipulam esses fluidos que nós vimos e vemos, por isso que há essa beleza. É como nós estivermos pegando uma massinha, moldando. Aquela massinha de criança, aquela argila,
de acordo com a nossa vontade, com a nossa habilidade também, porque se Zélia pegar uma argila, vai sair, meu Deus, um desastre. Mas aí, se as outras pessoas aqui, o Sandro, a Vânia, Marinete, a Leide, tiverem habilidades manuais, vão fazer o quê? Um lindo vaso. De acordo com o quê, Sandro? De acordo, de acordo com aquilo que eu tive, com o pensamento e a vontade. Então, foi por isso que eu trouxe, para que possamos entender o que nós estamos conversando. A Vaninha falou sobre a outra dimensão, onde se encontra o nosso lar. A realidade também, eles manipulam os fluidos para formarem, de acordo com o que eles acharem melhor. Neste caso, foi os... Ave Maria, deixa eu ver se Sandro estava no início. Sandra, você se lembra quando nós estudamos, logo no início, sobre a história de nosso lar, sobre os portugueses? Eu não me recordo se foram... eu não me lembro se foram os bandeirantes portugueses. Foram os conquistadores. Colonizadores, né? Colonizadores, sim. Sim, os colonizadores portugueses que, quando retornaram ao mundo espiritual... Criaram a colônia do nosso lado. E como era, Sandro, inicialmente? Você se lembra? Era assim, era feita a imagem do próprio... da própria terra, em que havia as palhoças, esse tipo de construção, que eram as construções na época que se faziam no Brasil. Só depois, e as ocas, lembra, Sandra? As ocas. Sim. Porque eles olha só, eles com a consciência pesada viram o que fizeram. Ajudar. Trouxeram justamente esses espíritos que foram escravizados, manipulados por eles, e para o quê? Para lá serem auxiliados. Depois, com o passar do tempo, foi mudando esse formato do nosso lar, que também nós vimos, trouxemos o desenho de 5 pontas, onde fica a governadoria e tudo isso. Como nós, gente, estamos manipulando a argila, eles, pela vontade, manipulam os fluidos e formaram isso que foi o que era naquela época, porque, olha só, estamos falando de 1939. Sabe lá como está o nosso lar hoje. Então, não vamos ficar focados naquilo que vimos. Se nós estávamos falando aqui em capítulos anteriores sobre a televisão, se foi o celular, que não tinha naquela época para nós, e eles já estavam lá utilizando. Imagine como hoje estão. Estamos aqui com o computador, com essa... Imagine como estão lá, agora no nosso lar. Isso aqui é uma cópia muito ingrata do mundo espiritual, gente. E bravo. Alguma coisa, gente? Deu para entender? Alguém quer colocar? A Vaninha quer colocar sobre a manipulação dos fluidos? Eu achei, aqui no finalzinho desse item que você colocou, o Kardec coloca que algumas vezes essas transformações são o resultado de uma intenção, mas, frequentemente, são o produto de um pensamento inconsciente, pois basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Por isso que a gente fala que o pensamento é força. Olha a responsabilidade do pensamento. Eu amo, Gênesis. Nós temos aqui uma palavra muito querida. Tudo
se o pensamento e com a nossa sintonia, Marinete adora essa palavra, né, Marinete? Aí o que vamos atraindo? Nós gostamos muito dessa palavra aqui no NEC, a sintonia. E conforme nós nos cercamos desses conhecimentos, nós aprendemos a utilizar o nosso pensamento. E aí a gente consegue o que nós precisamos, até a questão da cura, de tudo isso. Foi o que Jesus fazia, né? Ih, uma delícia. É gostoso quando nós temos uma visão sobre o que nós estamos de 3 a 4 anos para cá, trazemos o que estamos aprendendo para o próprio literatura complementar. Se nós porque é outra visão, né? Completamente, né, Vânia? Se nós ficarmos só focados em terminarmos e não estudarmos, tivermos uma visão deturpada ainda, não é bem por aí. Não. Ué, onde eu fiquei mesmo? Eu vou lá, eu tenho que sair. Eu vou dia 30. É uma coisa, tem que sair, voltar. Bom dia. Bom, deixa eu ir lá, eu tenho que sair e voltar para aqui. Mas eu vou dar um jeito nisso. Gente, mas tá bom. Vou dar um jeito. Onde ficamos aqui, né, gente? Lemos aqui a Zélia, coitada de mim. Vimos paramos. Não, peraí, gente. Ei. Eu fui lá para o 32º. Certo. Mais para cima, né? Aqui. Bom, nós vimos essas dos ventos, aí por isso que retornamos sobre a manipulação dos fluidos, vimos sobre a Zélia que ele não estava em condições de fazer uma visita ao celular. Também, né, vimos a necessidade do silêncio, que aqueles que estavam acompanhando, por ele, para o seu próprio bem-estar psíquico, vamos dizer assim. E agora vamos para aqui. Ui. Não sei por que está acontecendo isso, gente. Tá pulando. Você está no mouse? Eu estou no mouse, está pulando. Será que aquela setinha para baixo não vai mais devagarzinho? Eu estou aqui tentando. É porque tem muitas janelinhas abertas, sabe? Deve ser por causa disso. Só Jesus. Aqui, gente, pelo amor de Deus. Devagarzinho. Eu vou embaixo e ele pula. Gente, eu estou tendo problema aqui. Por favor, continue aí, quem puder. Quem estiver com o livro em mãos, enquanto eu consigo me organizar aqui. Estou tendo problema para ir para outra página. Quem está com o livro? Eu estou. Pronto, por favor, Sandra. Onde é que está a Zélia? Vai começar em verdade. Em verdade, muito amara, a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensara aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde, verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que desculpem. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger
a fonte que sacia a sede não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Pronto, vamos parar por aqui. Vamos parar aqui, por favor, Sandro. O que você entendeu sobre essa parte que ele quis dizer? Nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Você é pai. Já sabemos, então... o que já sabemos, porque existem muitas coisas, nomeadamente a parte profissional, em que damos muita ênfase, mas que realmente não tem nada a ver com a sementeira necessária dentro do seio da família. Porque não entendi, não. Como é que é? Peraí. Vamos lá. Eu perdi uma palavra. Por favor, eu estava a Sandro, dizer repita. que muitas vezes, e foi o que aconteceu aqui com André Luís, ele preocupou-se em demasia com a parte profissional dele e com as vidas mundanas, que muitas vezes descurou o semear das relações dentro do próprio seio familiar. E ele hoje começa a perceber esse descuido, apesar de ser já tarde. Seu Odilson? Na realidade, ele, como a maioria de nós na Terra, viveu aqui distraído e anestesiado, preocupado somente com as coisas materiais, com os prazeres, com os vícios, comum ainda a todos nós. E não combateu as sombras, que Joana Dias fala. Nós estamos carregados de sombras, então vivemos ainda dormindo. Desperta, tu que dormes, já disse os mensageiros. Estamos dormindo na Terra. E ele ficou dormindo, agarrado às coisas do mundo, esqueceu da família, às vezes dos amigos, não é? É isso, eu penso. Zé, está sem som, Zé. Não estou te ouvindo. Desculpa. O senhor tocou um ponto muito delicado sobre a sombra. E eu, particularmente, não concordo com isso. Então, poderíamos trazer para que possamos também, dentro do próprio estudo... Não. Mas Joana que falou, não fui eu, não. Não, eu sei disso. Eu sei que foi Joana. O senhor citou. Mas tem coisas assim... Merece todo o nosso respeito. Né? Eu não estou dizendo nada contra. Eu estou dizendo que a gente tem que estudar, trazer para a nossa realidade do que nós estamos estudando. O que veria ser a sombra. O que você acha, Vânia? Aquela sombra que fala na psicologia? É. Eu tenho pouco conhecimento sobre isso, mas dizem que quando... como é que é? Aquilo que incomoda no outro, né, está em mim, não é isso? Uhum. A questão da sombra? A coisa que nós também estamos tendo aqui, alguns probleminhas, sobre o vocabulário daí, e dos livros, que ficam, às vezes, focando só, como nós já havíamos comentado, em um médium, em um espírito. E isso nós estamos tendo muito... E está sendo bem diferente a nossa realidade aqui como estudo, sabe? Então, assim, eu não estou contra... aliás, eu não estamos contra, mas aí fica aquela dualidade do bem, do mal, sempre caindo no mesmo ponto. E eu gostaria, se você pudesse, você sabe, está mais a par do que eu, porque afinal de contas está estudando já há alguns anos, esclarecesse que não é bem por aí a sombra e essa dualidade que está existindo como está sendo estudado hoje. Você poderia superficialmente falar sobre isso, por favor? Então, o que a gente estuda nessa questão aí, que faz muitos anos que eu não entro em contato, né, com os livros do André Luiz. Não, mas não tem nada a ver com o André Luiz, não. É sobre justamente o que está ocorrendo, sobre as sombras, dualidade, que vamos também falar sobre o próprio umbral. Essas sombras nossas conscienciais. Mas o que seria isso? Está sendo, às vezes, utilizado e focado como uma dualidade, o bem e o mal. Entendeu, Vânia? O que existe é o bem, né? Pois é, isso eu gostaria que você citasse. O bem, o mal é a ausência do bem.
mas ela vai cair de novo nas questões das nossas escolhas, porque na questão do ser quanto ao seu progresso, o entendimento da vida, o que estamos fazendo aqui. Porque a questão do bem e do mal, Deus criou o bem, e o mal é um desvio das nossas escolhas, que acaba caindo no mal que prejudica o outro. Não é isso? É isso que a gente, né, que tem lá no 3º capítulo da Gênese, explicando. Depois tem até a questão do instinto, mas nós já passamos por essa fase, né? Hoje nós sabemos e nós temos em nós o que é o bem. Então, nós precisamos fazer o bem. E outra coisa que eu queria, que me veio, que como, ao desencarnar, como amplia a nossa consciência. E aí nós temos essa consciência do que nós havíamos programado, o que de fato fizemos, e agora o que nós precisamos reparar ou continuar. É uma verdadeira contabilidade espiritual, né? O que o Paulo deixa muito bem explicado, que o mal não é a ausência do bem, como nós entendemos. Como nós entendemos. Porque, se não é bem, é mal. Não é bem por aí. Não. Não é bem por aí. É uma forma que o ser ainda não conseguiu se encontrar e fica nas suas ilusões. Quando ele, ou nós, vamos dizer nós, quando nós gradativamente entendermos com a nossa maturidade espiritual ou moral, o que vai ocorrer? Isso vai mudar. Por isso que o mal não existe, porque é só uma escolha. Isso, exatamente isso. Não é escolhas equivocadas. Exato. Então, esse negócio que tá muito no Brasil, você me desculpa, eu gosto de estar trazendo aqui para deixar claro. Está tendo muita confusão. E eu, quando já falei de... Semana passada, você falou de tanta sombra que eu já fiquei até na sombra. E não é bem por aí. Então, se traz, às vezes, coisas nos estudos, como se fosse uma Bíblia. Fulano de tal falou tudo, falou assim. Que o espírito tal falou assim. Vamos entender o real significado atual disso. Estamos justamente estudando para melhorarmos. A sombra, se o ser está ainda, vamos dizer, cristalizado consciencialmente, vai chegar um tempo que ele vai ter. Na minha época, dizia, caía a ficha dele. Na minha época, porque tinha orelhão. Agora não tem mais, né? Pois é. Então, vai se dar conta. Então, mas é você entender o outro quando há uma falha, até grave, né? Porque tem níveis, né? De prejudicar o próximo, né? Vamos colocar assim, de uma forma simples. É nós olharmos o outro que ele ainda não entendeu, mas ele vai chegar lá. Então, tem aquele capítulo do Evangelho, Amai os vossos inimigos, e lá fala também do bem e do mal. Então, quando você pagar o mal com o bem, na verdade, é o item. Então, como é que é isso? É você olhar para o outro e perceber que ele ainda não entendeu, ou até nós também não entendemos. Porque senão não estávamos aqui. Não é o tempo. É o tempo porque da de cada mesma forma que Vânia está estudando há 4 anos determinado tipo de coisa, o Sandro, o seu Dilson, que tem uma maturidade para determinado tipo de coisa, eu não tenho. E aí E aí que está a beleza. O bem é assim. Como é algo que irradia, vamos tendo a consciência de ver aquela pessoa, ou vamos dizer, aquele ser, de uma outra forma. Isso. Foi colocado aqui que eu gostei muito, que eu não sei quem foi, eu gostei conversamos muito sobre isso, a Marinete. O ser, e ainda que está, se encontra endurecido. Consciencialmente. Eu gostei muito dessa palavra, sabe? Endurecido. Então, eu gostei dessa que você falou que irradia. Não tem aquelas pessoas que a gente chega perto
que assim, não vamos querer um ser iluminado aqui, não é assim, né? A não ser Jesus, mas assim, trazendo a nossa realidade, né, no nosso dia a dia. Não que a pessoa não cometa faltas ainda, mas sabe que ela irradia o bem, que ela é aquela pessoa boa, aquela vibração boa. Existem pessoas assim. Não que seja 100% perfeito, porque não é ainda. Mas existem essas pessoas que já estão no bem, né? Que, Exato. sabe aquela pessoa que ajuda, que tem aquela palavra amiga, que é aquele abraço que você gosta. Tem pessoas assim no nosso meio. E não precisa. Uma das coisas mais falsas que temos no ser, estávamos conversando, vou repetir de novo com a minha florzinha Marinette, é queremos sempre em busca de grandes coisas, que na verdade são nas coisas mais simples É que verdade. isso vai se irradiando. Zélia, Então, oi. me veio aqui um pensamento. Seria, que a gente fala de mal, o modo de agir que fere a ética e a moral? Pode ser também. Isso, muito bem. Vai lá, Michel. Muito Eu acho que bem. Euri Bassanufo me inspirou. Ou a Joana de Anjos. É a mentora Vai da mais nossa... ou menos assim. Vamos estudando mais ou menos, porque tudo que vai ser aquele ser que está contra as próprias leis naturais, quando se der conta, vai ser mais fácil ele se entender. Vai se entender. Tem tempo. O Sandro diz uma coisa interessante. Às vezes a velocidade mental ou de entendimento está lá lenta, outros está no médio, está na terceira, na quarta. Então, vai ter um tempo. Porque o objetivo do bem é servir, é de sermos apenas úteis aonde quer que estejamos. A caridade desinteressada. Exatamente. Parece um chavão, mas eu acho tão bonito. Certo. Então, essa coisa de sombra, de bem e mal, temos que trazer e compreender o significado disso. Porque sempre falamos aqui, até a Ângela estava no dia, não, o bem, como é que é? O mal é a ausência do bem, mas o que significa isso? Então, não é tanto assim como como aprendemos. Não, Zélia, o mal é a ausência do bem. O que significa isso? Zélia, você tem razão. Temos que estudar para raciocinar para compreender. Mas é Verdade. verdade Nós que estamos num processo. Não, Então, seu Vânia, Odilson, é porque como nós estamos aqui, por isso, sabe, seu Odilson, com todo o carinho e com toda a ignorância deste ser que está indo em busca, sim, do entendimento, às vezes choca. Às vezes choca porque nós fomos colocados na nossa mente, fomos educados a várias encarnações e trazemos tudo isso. aceitar tudo sem raciocinar. Não pode, já não dá mais. A doutrina espírita é clara, é a doutrina racional. Sim, pois é. Sandro? O som. sim, não, eu ia pôr uma situação, mas fica descontextualizada. Continua. Vamos lá. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessava um campo sem organizar sementeira necessária ao pão. Não, isso aqui você já leu. Já leu, foi, Sandro? Então lê. Já. Não foi? Terminou esse parágrafo. Ih, Sandro, vai lá. Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrara uma penúria de incompreensão e que teria sucedido à minha esposa e aos meus filhinhos, deslocados da instabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade. Inútil interrogação. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas. Concepções. Concepções grandiosas como que desejoso de me despertar a mente para estados mais altos.
torturavam... Peraí. Que esse estado despertar a mente para estados mais altos. Olha o que... Gente, aqui tem coisa que despertar a mente para estados mais altos. Sim, porque o simples facto de ele se aperceber de toda essa... de parte de que ele foi alvo de uma negligência familiar, isso já o permite mudar de vibração. Porque aqui, quando diz que disse aquela situação que já vimos anteriormente, mas depois aqui diz esta interrogação que ele questiona da instabilidade doméstica nas sombras da viuvez e da orfandade. Ele percebe que essa era uma interrogação que ele tinha no passado, quando chegou, e que hoje já não faz sentido, devido à sua elevação. Ele já aprendeu muito mais coisas que permitem perceber que a interrogação que ele impunha a ele mesmo deixa de ter valor. Certo. Alguém mais? Marinete está quietinha hoje? Estou quietinha, estou só aqui ouvindo. Mas o que o Sandro falou faz sentido. É você elevar o seu pensamento, mudar a sua vibração, sabe? Mas como é que vai me dar a vibração se ele já está no mundo espiritual, hein? Como é que é isso? Bom, Zélia... Desculpa. Pode falar, Sandro, pode falar. Não, continua, Marinete, estás aí bem. Vai. Não, se ele já está no mundo espiritual, mas mesmo no mundo espiritual nós temos as nossas recaídas. Aham. Bem, tô estimulando aqui para poder saber, para poder entender também, para não ficar tão monótono. E aí, Vânia? Não, Sandra, por favor, desculpa. Não, é o seguinte, apesar de que muita gente poderá pensar que com o cessar da vida corpórica, que a nossa evolução estagna. E é exatamente o contrário. Ela continua. Ia dizer que ela começa, mas ela não começa. Porque o interregno em que estamos na vida carnal é mesmo esse da vida carnal, porque a vida espiritual ela é sempre contínua. Portanto, quer dizer que ele aqui, neste exemplo, continua a crescer como espírito, e isso dá-lhe uma clareza para ele próprio ser sincero com ele mesmo no reconhecimento dos erros. E aí, Vânia? Falar que o pensamento está no espírito, né? Porque eu não sei que pergunta que você fez aí, que eu fiquei com vontade de falar sobre isso, porque o pensamento é no espírito, não na matéria, né? Então, você vê que é interessante despertar a mente para estados mais altos. Foi tudo que todo mundo já falou, mas o pensamento está no espírito, né? E o Sandro, né, falou, porque já percebe e talvez venha essa condição de reparar, né? Uma oportunidade de reparar o que foi feito. E não adianta, né? O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas. São os pensamentos, né? Como o desejo de me despertar a mente para estados mais altos. Não dá a impressão de é que eu não tenho acompanhado a leitura mas um estado assim de arrependimento e de refazer, né? De reparar. É isso? Seu Dilson, vamos ver. Acredito que no mundo espiritual ele estava observando a necessidade de ter consciência de que ele precisava melhorar, não ficar preso às coisas do mundo da matéria. Aí é um despertar mesmo, né? À medida que ele vai procurando ter essa consciência, facilitar o entendimento do que estão se passando para ele no plano espiritual.
No plano espiritual, você tem uma oportunidade, melhor, talvez até do melhor aprendizado. Acho que é por aí, mais ou menos, que eu pensei. Isso. Ele está deixando de lado aquelas ilusões, aquelas coisas que ele está ainda ligado à matéria, aquelas sensações que ele tinha. Está indo para, como o Sandro falou, que o seu Dilson falou, foi colocado aqui, é o despertar consciencial. Está se permitindo. Como foi aí? Foi a Marinette, não foi a Marinette? A vibrar, ou se encontrar no outro patamar que ele se encontrava anteriormente. O padrão vibratório dele está gradativamente mudando. Ele se permite que a sua mente desperte para algo ou estados mais altos. Evolução é um processo, né? Olá lá. Oh, e como? Alguma coisa? Às vezes é muito doloroso, mas precisamos evoluir. Só evolui buscando através da prática do bem, do amor, da caridade e tudo mais, que a gente já sabe. Certo. Alguma coisa, gente? Podemos continuar? Sandro? O vento calmo. Não, parecia aqui, tortura. Aqui, Sandro. Ok. Torturavam as inquietações internas, mas prendendo-me então aos imperativos do dever justo. Aproximei-me da grande cancela, interrogando além através dos campos da cultura. Tudo luar e serenidade, o céu sublime e a beleza silenciosa, extasiando-me na contemplação, desculpem, extasiando-me na contemplação do quadro. Demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Olha aí a prece, mais um ponto que estamos notando como ele está amadurecendo. O questionamento, despertar a mente, ele está se dando conta, peraí, eu não posso ficar pensando nisso. Ele está no trabalho, está lá na câmara de retificação. Se ele ficar nesse estado de cristalização, como é que ele vai poder ser útil? E olha, para como ele se encontrava, ele já está fazendo a prece. Entre a admiração e a prece. Para quê? Para que não se deixe levar por uma sintonia inferior ao seu objetivo, que é o trabalho de ser útil. Bom, vamos lá. Interessante esse ponto aqui. Nossa Senhora, olha. Deixa eu continuar, porque eu tenho aqui, Sandro. Instantes depois, divisei ao longo 2 vultos, isso aqui é interessantíssimo. 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semi-luminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça, como se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Vou terminar aqui para que possamos fazer o parágrafo, para que possamos retornar ao Pentateuco. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior, inquieto e amedrontado. Expus a Narcisa. Gente, está bem aqui, peraí. Tá certo. Expus a Narcisa ocorrência, notando que ela mal continha o sorriso. Imagino, eu seria a primeira também a rir. Então, deixa eu ir lá. Veja que interessante que eu fui buscar no Pentateuco
Oh, deixa eu ver onde eu estou, gente, aqui. Ele ficou com medo. De quê? Quem será? Ah, não, gente, espera aí, não posso, não. A gente não terminou de ler, como é que vai ser isso? Como é que a gente vai falar? E eu vou estar colocando... Poxa, tem jeito. Só Jesus na causa comigo. Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Fundamentalmente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Pronto, parou. Voltando aonde eu queria. Eu acho muito bom, eu fico fascinada como às vezes, se a gente fazer o paralelo com o Pentateuco, é interessante. Aí no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8º, Emanação da Alma, sono e sonhos. Olha só, vocês vão ver alguma coisa aqui, olha que interessante, 410. Dá-se também que, durante o sono, quem está lá visitando o nosso lar? Quantos vultos ele viu, André Luiz? 2, né? 2. Ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória. Apesar dos esforços que façamos para retê-las, de onde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de mais faculdades. Também são, frequentemente, conselhos que outros espíritos dão. Vou terminar para que possamos ficar por aqui. 410A, continuação. De que servem essas ideias e esses conselhos se lhes perdemos a lembrança, não os podendo aproveitar? Algumas vezes essas ideias mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que o mundo corpóreo. Com mais frequência, porém, se o corpo as esquece, o espírito as retém e voltam no momento necessário para uma inspiração súbita. O que tem a ver tudo isso aqui com o que nós lemos lá? A visita lá dos dois seres para aconselhá-lo, né? Na verdade, eles estavam fazendo uma... Ele viu esses dois seres. Então, se eles estavam encarnados, eles estavam em estado de vigia de sono. Isso. E, né? Então, não é que ele foi aconselhado, eles estavam trabalhando. Porque, como nós vamos ver posteriormente, quando estão lá trabalhando, porque, como vimos, são espíritos de uma certa envergadura, já estão encarnados, não são conhecidos, mas estão como se for, entre aspas, eu não gosto muitas vezes dessa palavra, uma tarefa nobre aqui na Terra. Então, o que é interessante, que quando, às vezes, temos determinados sonhos, que nos perguntamos por que isso. Às vezes, justamente, são porque os sonhos são simbólicos. Estamos, às vezes, tendo conselhos dos nossos protetores espirituais. No caso, aqui... Deixa eu voltar. Vou ficar lá e para cá, lá e cá. Olha o que eles têm dizendo. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros, encarnados. Não se arreceie, portanto.
Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. E, encorajando-me bondosamente, acentuou: vamos até lá. Temos 40 minutos depois de meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Alguma coisa a acrescentar sobre isso, gente? Sobre a forma que, quando nós estamos encarnados e nos desdobramos, porque também podemos fazer isso através do desdobramento, viu, Marinete? Aí vem aí que você está falando. Vai, Marinete, aqui, está lá na Alemanha, vem me visitar aqui, se for um vidente, se for alguma coisa, como vai ser vista? Dependendo de quem a vê. Mas no mundo espiritual, Marinete vai aparentar, vai aparecer como ela é, para o vidente. Mas no mundo espiritual vai ser complicado. Por quê? Por quê? Qual o tipo de matéria que existe no mundo espiritual? Mas ela não percebi bem a tua pergunta. Uai, por que existe diferença deles estarem vendo esses encarnados desta forma para como nós, no caso? Por que é diferente quando Marinete vai fazer um desdobramento e não aparece como eles viram aqui? Por que isso? Para diferenciar, né, o encarnado do desencarnado. Exato. Porque é por causa nos encarnados que tem o filamento de prata. Bom, aqui ele não disse ainda, porque esse filamento de prata ainda vamos conversar também. Muito interessante isso aí, Sandra. Lá, é muita coisa. Muita coisa. Ele fala aqui do filamento, é para diferenciar o que está ali encarnado e o desencarnado, né? Exatamente. Porque o que tem ele não falou em filamento de 40 prata. minutos, né? Ele não falou em filamento de prata. Ele não falou. Isto aqui nós já fazemos uma dedução do nosso próprio conhecimento. Mas nós não podemos fazer deduções aonde aqui ele está dizendo pendia filamentos estranhos nos pés e nos braços. Não é o que você está pensando que seria o cordão de prata, Sandra. Okay. Tá? E da cabeça, como se escapava, olha aí a diferença, um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. É diferente. Tá? Então, e olha que apesar deles... Ai, ai. E olha que apesar deles ter... Ai, ai, ai. Pulou de novo. Gente, Sandra, vai lá, por favor. Tá pulando porque estou com muita janelinha aberta. Olha lá. Aqui. Pulou de novo. Já vi. Aqui, né? Ficou aqui, não foi isso? Aqui no Também sorriso. eu, pela primeira vez, experimentei essa surpresa entre outros tempos aí. Não, é aqui no sorriso, paramos aqui, foi aqui. Okay. Então. Ora é essa, meu amigo. Disse, por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personalidades? Personagens. Desculpa. Vai para Fundamente desapontado, nada conseguiu responder, mas Narcisa continuou. Eu também, por minha vez, experimentei a mesma surpresa e em outros tempos. Aqueles que são os nossos próprios irmãos na Terra, trata-se de um poderoso espírito que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres ensinados na eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo
transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e os fios que observam são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se arreceia, portanto, os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Nós já tínhamos lido isso, né, gente? Sim, Bom, já tínhamos lido, mas pronto. É, Posso continuar? Vamos continuar para até... Faltam aqui 8 minutos. Vamos lá. E encorajando-me bondosamente, acentuou. Vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos não podem aguardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lubriava-se ainda a enorme distância os dois vultos que se afastavam do nosso lado tranquilamente. Pronto, o que é lobrigar? Então, parou. Obrigada, Sandra. O que é lobrigar? Andavam. Perceber, entender. Perceber, notar, entender sobre a aparência das gentilezas. Lobrigar-se a sua verdadeira intenção. Deixa eu ver aqui. Não é isso não, viu, gente? Tem aqui o início. Ver com dificuldades, entrever, enxergar. Então, eles já estavam distantes. Ele viu, saiu correndo, enquanto os dois lá já estavam voltando para onde eles se encontravam. Uhum. Tá? Então, lobrigar é ver com dificuldades. Entrever e enxergar com dificuldades. Ai, perdi. Ó, não tem jeito. Deixa onde eu estou vendo aqui, Sandra. Eu não sei quem está coberto aqui. Aqui, né? Deixa eu ver. Não, mais para cima. Aqui. Aí. Isso. Alguma coisa, gente? Viu? Como é interessante. Eu sou espírita, mas se de repente aparecer um espírito aqui materializado, eu não sei como vai ser minha reação, não. Então, se for bonitinho daquele jeito, eu não sei, não. Marinete está mais acostumada, porque é mais a parte ostensiva dela. Mas como eu tenho os meus traumas... Agora você sabe o que eu faço, não? Como é que é a cultura do latim? Lubricare. Ver ao longe. Então, lubricare, ver ao longe. Está escrito aqui. Já vimos isso aqui, ó. Perceber, notar, entender sobre a parada. Aqui, vimos sobre isso. Ver aqui. Bom, vamos ficar por aqui, gente, porque faltam 5 minutos. Não adianta, é bem extenso. E falta só uma folhinha. Não adianta queremos terminar com um assunto tão... como se diz? Como se diz? Tão vasto. Tão vasto. Isso. Obrigada aí, viu, Sandra? Bom, vou aqui, vou retornar. Deixa eu sair, gente. Meu Deus, é uma confusão para dia melhor. Bom, nós vamos finalizar a nossa gravação. Agradecemos a todos que virão posteriormente, principalmente a colaboração da nossa querida Vânia. Vânia, obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Você não sabe como eu sou agradecida. Que gostoso, eu estou tão feliz. Está aprendendo. A gente, tem dias que, quando eu vejo o vírus, meu Deus, quanta besteira. É muito bom. Eu acho que, não acredito, a gente aprende que não tem o acaso, né? É importante esses grupos. Eu estou achando... Onde que a Marinete está? A Marinete... Deixa eu ter... A Marinete está na Alemanha. O seu Dilson está onde? No Espírito Santo. O Sandro está aqui na Suíça. Neuchatel, não é, Sandro? Estou em Vitória do Espírito Santo, Brasil. Tem mais alguém aí, gente? A Leide saiu, não foi, gente? A Leide está no Zurique, ela saiu. Pronto. Então é isso, gente. Um abraço. Muito obrigada, Vânia,
Vamos ficar te obsediando carinhosamente com os estudos aqui do NEC, quando você puder, tá? Porque vai contribuir muito, 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 e é isso que nós estamos precisando. Beijo no coração de todos. Com certeza, eu preciso mais. Até lá!